sorriso inesperado renova a esperança no fim da estrada. Ana caminhava à beira-mar, sentindo a areia fria sob seus pés descalços. Os ventos secos traziam o cheiro do sal e a memória de risos que ecoavam do passado. O sol, como uma bola de fogo no céu, iluminava sua solidão, um brilho que parecia zombar dela. A perda recente ainda a esmagava, como as ondas que frequentemente arrebentavam na costa, misturando dor e água. O coração de Ana pulsava pesado, como um tambor de tristeza rítmica, e suas mãos tremiam ao toque do pincel enquanto encarava a tela em branco em seu estúdio. Do nada, uma risada alegre cortou o ar carregado de seus pensamentos pesados. Ela se virou e o universo dela parou. Um homem, agora um desconhecido, estava de pé, a poucos metros, com um sorriso tão radiante que ofuscava o próprio sol. Ele tinha uma aura cativante, vestindo uma camisa de linho branco e um chapéu de palha que balançava com a brisa. Ana sentiu um nó na garganta, uma mistura de surpresa. Por um instante, ela esqueceu a dor. O sorriso dele era contagiante. Era como se, naquele momento, ele tivesse dissipado as nuvens escuras que cobriam seu coração. Neste instante mágico, Ana estava prestes a conseguir o que não tinha conseguido por meses, sentir alguma alegria. Mas tão rápido quanto ele apareceu, ele desapareceu entre as ondas, deixando um eco de felicidade em sua mente. O guerreiro da luz, pensou ela, quase um sinal divino. Os dias se passaram, mas a imagem do estranho permaneceu em sua mente. Em casa, sentou em sua mesa, rodeada por telas, pincéis e a solidão. Foi então que, ao abrir uma gaveta empoeirada, encontrou uma pilha de cartas antigas, seladas, amareladas e carregadas de perguntas e respostas em cada linha. Letras do passado, histórias de amor e de vida da sua família que nunca tinha conhecido. O coração de Ana acelerou. A primeira carta trouxe lágrimas e risos, revelando amores perdidos e resiliência que ela não sabia que era parte dela. À medida que se aprofundava nas cartas, cada revelação trazia à tona memórias que ela nunca viveu, mas que a tocavam profundamente. E em meio a esses deslumbres do passado, Ana percebeu que sua tela em branco já não parecia tão vazia. Em vez disso, começou a colorir com tudo o que sentia: dor, esperança, amor e a profunda conexão com aqueles que vieram antes dela. Agora, com o pincel em mão, ela não só desenhava as tempestades de sua tristeza, mas também os arco-íris que surgiam depois. Contudo, uma nova dúvida se instalou na mente de Ana. Como lidar com os segredos revelados nas cartas? E quem, afinal, era aquele desconhecido que parecia ser um farol no meio da escuridão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ainda estava mergulhada nas cartas, cada uma revelando fragmentos de uma história esquecida que ressonava dentro dela. Mas, enquanto seu coração pulsava com novas emoções, um frio cortante atravessou o ambiente. O céu, que antes era azul vibrante, escureceu rapidamente e um vento gelado começou a soprar. De repente, um barulho estrondoso ecoou pela praia. A areia tremia sob seus pés e, antes que pudesse entender, ela viu uma nuvem de poeira se levantar à distância. Era um carro em alta velocidade derrapando descontrolado em direção ao mar. O coração de Ana se acelerou. O que está acontecendo? Pensou.
enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta. O carro avançou, algumas pessoas começaram a gritar: "Cuidado! Sai da frente!" O barulho se intensificou. Ana, tão enraizada em suas reflexões, estava paralisada. Eis que o veículo capotou, rodopiando como um brinquedo quebrado, antes de finalmente deslizar para a beira do mar, onde as ondas devoraram seu destino. A imagem a acertou como um soco no estômago. Mas o choque maior veio em seguida. Entre a multidão de curiosos, ela viu o homem que havia visto na praia. O sorriso que iluminou seu rosto antes parecia estar coberto por uma expressão de pânico. Ele corria, braços abertos, em direção ao carro capotado. Ana reconheceu a jaqueta que ele usava e o modo como se movia. O desconhecido não era apenas o estranho, mas alguém que estava ligado a ela de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. "Não, não!" Ana gritou, sentindo que o mundo desabava ao seu redor. O homem parou a poucos passos do veículo. Ela percebeu algo que não havia notado quando o viu pela primeira vez. A impressão de que seu olhar estava carregado de dor e desespero. E então, no meio da confusão, ela ouviu uma voz familiar, uma voz que não ouvia há anos. "Ana! Ana!" Era sua mãe, desesperada, gritando em meio à multidão. Seus olhos estavam fixos no homem. As palavras não saíram, mas Ana soube, em meio ao caos, que eles conheciam um ao outro. Uma onda de emoções invadiu Ana, fazendo seu estômago revirar. Através das lágrimas, ela viu os dois se aproximando, e algo dentro dela estalou. A verdade que ela sempre buscara estava prestes a explodir. Seria aquele homem um elo perdido entre sua mãe e a vida que ela deixara para trás? O que estava se desenrolando? Ana se sentiu paralisada. A solidão e a dor da perda iminente confrontavam a realidade que a cercava. Enquanto a multidão murmurava e se aglomerava, criando um estrondo ensurdecedor de ansiedade e incerteza, o inesperado se instalou em sua vida como uma tempestade. Os olhares se cruzaram. Sua mãe e o homem brigavam contra a maré de emoções. "Você não devia ter voltado. Não assim!" gritou sua mãe, sem perceber que cada palavra era um rio de segredos inflamados que estavam prestes a transbordar. Ana estava em choque. O que isso significava? Por que sua mãe estava se referindo a ele como se eles compartilhassem um passado obscuro e complicado? E o que havia acontecido no carro? Cada pergunta se acumulava em sua mente. O eco das ondas que se quebravam na praia agora parecia um sinal de que tudo havia mudado. Naquele instante, o verão quente se transformou em tempestade, e tudo o que ela pensou que conhecia estava à beira de um colapso irreversível. Com um nó na garganta, Ana se perguntava: qual era a verdadeira história que ligava os três? E, mais importante, a esperança que aquele sorriso lhe trouxera. Seria capaz de sobreviver ao furacão que acabara de se formar? Ana estava em choque. Os olhares se cruzaram e o ar parecia condensar a tensão. Sua mãe e o homem estavam imersos em um turbilhão de emoções e a confusão que flutuava entre eles parecia palpável. Cada grito da multidão se misturava à correnteza de sentimentos que invadia o coração de Ana. Ela queria gritar, perguntar, entender, mas as palavras ficaram presas na garganta. Eles se conhecem? Pensou numa turbulência de perguntas. Ela não podia acreditar que aquele homem, aquele sorriso que a havia aquecido por um instante, estava agora ligado à sua família de uma forma tão complexa. O passado secreto que a mãe carregava estava presente ali, na areia da praia, exposto à luz ofuscante do sol. Uma explosão de sentimentos a envolveu. Raiva, confusão, medo. O mundo parecia estar se despedaçando à sua frente. De repente, um estrondo mais alto do que os gritos da multidão cortou o ar. Era o carro.
Com a força da água que os engolia, a cena se tornava um pesadelo. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma sombra enorme se aproximou. Um homem robusto e desconhecido, vestido de forma despojada, emergiu da multidão. Ele lançou-se em direção ao carro capotado com uma determinação que a deixou sem palavras. "Afastem-se! Afastem-se!" ele gritou, seu tom autoritário ecoando como um trovão. E então, em um movimento inesperado, ele puxou alguém para fora do carro. Uma mulher, com uma expressão de dor em seu rosto. Ana sentiu um frio escorregar por sua coluna. A mulher que havia desaparecido da vida dela, que ela pensava ter perdido para sempre. Era sua irmã, que tinha sido dada como desaparecida anos atrás. O choque a atingiu como uma onda, arrastando-a para um mar profundo de memórias. Ela não podia acreditar. O sorriso do desconhecido agora parecia uma sombra distante. Ele não era apenas um estranho com um brilho no olhar. Era um fantasma do passado. Era alguém que havia trazido dor para sua família. A mãe de Ana agora estava em chamas de emoções. "Por que você está aqui?" ela gritou para a mulher, sua voz quebrando. As palavras reveladas pareciam estar carregadas de mágoas, de segredos guardados por muito tempo. Ana observou, aturdida, enquanto a mulher lutava para se libertar do controle do homem robusto. Ele não a deixava ir. "Você não sabe o que aconteceu. Não pode se envolver", ele insistia, como se estivesse protegendo segredos que não deveria. Mas o olhar dela, aquele olhar angustiado, parecia implorar para que alguém acreditasse nela. A multidão começou a murmurar, impressionada e insegura diante das revelações. Sussurros de preocupação se espalhavam, e a sensação de um segredo sombrio pairava no ar. Ela é a irmã dela? O que está acontecendo aqui? O tumulto se amplificou, ecos de dúvidas e temor. Ana sentiu que estava se afundando em todas aquelas emoções, a história da sua vida desmoronando em pedaços ao seu redor. Antes de conseguir organizar seus pensamentos, parte do que via se transformou em um pesadelo. Outra voz, vindo do fundo da multidão, rasgou o ar. "Ela não é quem vocês pensam que é." Um grito estrondoso jogou mais lenha na fogueira da confusão. Ana ficou paralisada. Quem era essa mulher? O que acontecera com aqueles que estavam lá, amarrados por segredos e mentiras? Seu mundo ficou mais escuro, e a esperança que surgira em um sorriso havia se tornado um abismo de perguntas sem resposta. Qual era a verdade que cercava sua mãe e a misteriosa mulher? E o desconhecido? Qual era seu papel afinal? As ondas continuavam a quebrar, mas agora soavam mais sombrias. As cores se apagaram, e a realidade da cena parecia mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. Com o coração disparado, Ana se viu isolada em um mar de incertezas, sem saber se a luz que havia avistado um dia se tornaria uma âncora ou um farol perdido. Ana estava paralisada. O tumulto ao seu redor se tornava ainda mais intenso. As ondas quebravam com um som aterrador, ecoando a confusão em seu coração. A mulher que surgira, sua irmã, parecia ferida, e a tensão na praia estava se transformando em um pesadelo coletivo. E de repente, como se o mundo tivesse decidido testá-la mais uma vez, um grito estridente cortou a multidão. "Mãe!" A voz veio de longe, e a cabeça de Ana se virou instintivamente. Era Clara, sua irmã mais nova, uma garota de apenas 17 anos, que sempre foi seu raio de esperança. Mas o que fazia ali? A expressão em seu rosto era de desespero, um reflexo de caos como ela nunca havia visto antes. Quando Clara se aproximou, Ana sentiu um misto de alívio e pavor.
O passado se desdobrava diante dela em camadas de dor. Mãe, o que está acontecendo? Clara olhou para a mulher no chão e rapidamente fez a conexão. Ana, você sabia que ela estava aqui? A indignação em sua voz era palpável. Ana sentiu seu peito apertar. Eu não sei. Não sei de nada. Ela queria explicar, mas as palavras escapavam por entre seus dedos. Calem-se. O homem robusto, que segurava a mulher, estava perdendo a paciência. Isso não é o que parece, ele gritou, sua expressão agora misturando raiva e pânico. Ele puxou Clara, tentando afastá-la da confusão, mas ela se resistia, tentando se libertar. Então, como se a tensão na praia tivesse encontrado seu ápice, um novo barulho cortou o ar. Um disparo. Todos se viraram, olhos arregalados. O silêncio caiu como uma camada pesada. O som ecoou, e o impacto chegou como um soco no estômago. A mulher que estava sendo segurada pelo homem caiu com um grito desesperado. Ana sentiu seu sangue gelar. O que estava acontecendo? Ela viu a mulher no chão, a dor a consumindo, enquanto um murmúrio de horror percorria a multidão. O ar ficou espesso e o pânico tomou conta de todos. O homem, agora com o olhar de uma fera encurralada, gritou: Você não devia ter voltado. Todo esse tempo, a mulher murmurou, enquanto tentava arrastar-se da areia. Eu só queria proteger. Suas palavras se perdiam em meio ao lamento em sua voz. Ana sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Ela nunca viu um desespero tão profundo. A multidão se aglomerava. Pessoas colocavam as mãos na boca, enquanto outras pareciam tentar escapar do horror. E entre tudo isso, Ana percebeu algo chocante. Uma identificação, uma faísca de familiaridade na mulher caída. O que era aquilo? Era como se tudo o que acreditava ser verdade estivesse desmoronando diante dela. De repente, uma luz de divisão percorreu a cena em câmera lenta, e Ana lembrou-se de uma foto antiga que havia encontrado nas cartas. A mulher que agora estava caída estava na foto, sentada ao lado de sua mãe. Eram iguais. Uma brisa violenta passou e Ana sentiu seu mundo desabar. Quem é você? Ana se ouviu perguntar, seu coração disparando como nunca antes. O olhar da mulher brilhou com um misto de dor e compreensão, e abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse pronunciar uma única palavra, o homem robusto pulou para frente, a expressão de desespero se transformando em algo obscuro. Ele tinha uma arma. Não! Ana gritou, mas foi tarde demais. O ataque foi rápido, e o homem disparou novamente, não em direção à mulher que estava no chão, mas na direção de Clara. O tempo parou. O grito que escapou da boca de Ana explodiu como um trovão no ar silencioso. Ela viu sua irmã, tão cheia de vida, sendo derrubada como uma marionete com os fios quebrados. E como em um filme de terror em câmera lenta, tudo se despedaçou. O cenário se obscureceu, e a realidade se tornou um labirinto de gritos e desespero. Ana se viu presa em um ciclo de perguntas sem resposta. Seu coração se despedaçava, enquanto a cena ao seu redor se tornava um turbilhão de dúvida, dor e angústia. O homem, sua mãe, a mulher caída. Como tudo isso se conectava? Quais segredos estavam emergindo naquele dia trágico? E agora, a luz da esperança que um dia a havia tocado, teria se transformado na sombra de uma tragédia ainda maior? Ana estava paralisada. O grito que escapou da sua boca ecoou como um trovão. Clara! Ela não podia acreditar no que via. Sua irmã caída ao chão, seu corpo jovem agora julgado como uma boneca de pano. O desespero a envolveu como uma onda, arrastando-a para um mar profundo de dor. O homem robusto estava em pânico, a expressão de raiva transformada em medo absoluto. Ele olhar para Ana, e em seus olhos estava um turbilhão de culpabilidade e terror. A multidão ao redor parecia congelada.
Em estado de choque, o tiro, tão repentino, tão cruel, ressoava dentro da mente de Ana. E então, num abrir e fechar de olhos, tudo mudou novamente. A mulher caída, agora tentando se arrastar, soltou uma palavra que fez o coração de Ana parar. Por favor, não. A maioria não a ouviu. A multidão estava em frenesi, os murmúrios se intensificando, mas Ana, em meio ao caos, focou no olhar da mulher. Havia algo familiar, algo que a fez sentir um frio na espinha. Com uma força que ela não sabia que tinha, Ana se aproximou. Quem é você? Sua voz estava tremendo. Ela olhou para a mulher, seus olhos se encontrando. A mulher parecia a sua mãe, e ao mesmo tempo não. Era um eco distante, uma lembrança que estava apenas além do alcance. O que você fez? As palavras saíram com um peso que fazia falta de ar. E então, como se o tempo tivesse parado, a mulher já pálida pela dor murmurou: Eu estou aqui para protegê-la. A verdade precisa vir à tona. Cada palavra parecia um grito dentro da cabeça de Ana, um eco dos segredos que sua mãe guardara por tanto tempo. Clara gemia no chão, e uma corrente de desespero percorreu o corpo de Ana. Calem-se, ninguém pode saber. O homem robusto gritou, a tensão aumentando como uma tempestade. E com um movimento abrupto, ele foi até a mulher e agarrou seu cabelo. O gesto a fez gritar. O grito não era só de dor física, era um lamento de almas conectadas, um chamado por liberdade. Nesse momento, o celular de um dos assistentes na multidão tocou. A canção familiar ondulou entre as vozes ocultas. Como um feitiço, estava prestes a desvendar tudo. Ana se virou e, em um movimento instintivo, decidiu pegar o celular. A tela acendeu e, para sua surpresa, uma notificação apareceu. Materiais do caso não resolvido, junto com uma imagem que fez seu mundo girar. Era uma foto de sua irmã, Clara, ao lado da mulher caída. Clara? O quê? Ana não podia processar. Rápido, a cena ao seu redor se tornava um turbilhão. As palavras cortavam a relação de irmãs, revelando um passado obscuro que ameaçava engolir tudo. O que isso significava? Qual era essa conexão? O homem levou a mão à cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse responder, mais gritos irromperam na praia. Ela é um fugitivo! O que está fazendo aqui? O eco de uma voz familiar se destacou. Era a mãe de Ana, agora se aproximando, os olhos cheios de lágrimas. O quê? Não! Não pode ser verdade! Ana berrou, as emoções se manifestando como um furacão. A mãe e a mulher trocaram olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Era como se o tempo tivesse congelado de novo. Estava tentando te proteger. A mulher continuou, agora em uma voz quase inaudível, mas a revelação clara como o sol nascente. Estive fugindo para salvar a sua vida, mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, uma nova explosão de som ecoou. Um carro descarrilou numa velocidade alarmante e se aproximou da praia, o motorista em desespero, e neste instante tudo desmoronou novamente. O carro não parou, com um estrondo. Os pneus derraparam e Ana, presa entre o caos e a revelação, pôde apenas observar. E quando a poeira baixou, o carro não só trouxe a destruição, mas a resposta que mudaria tudo. De dentro do veículo, uma figura conhecida se ergueu abruptamente. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas Ana estava paralisada, incapaz de compreender como tudo aquilo se entrelaçava. Quem realmente era aquela mulher? O que sua mãe estava escondendo? E mais importante, por que ela e Clara estavam agora no meio de uma rede de segredos que desafiavam a própria vida? O mundo ao seu redor estava em frangalhos,
E as perguntas queimavam em sua mente. Onde estava a esperança que o sorriso do desconhecido havia acendido? E ao olhar para sua irmã no chão, com a angustiante expectativa de que a verdade finalmente viesse à tona, Ana percebeu que a cada resposta, mais perguntas surgiam. E na confusão, ela se perguntava: tudo isso valeria a pena? Ana estava paralisada. O carro, que se aproximava em descontrole, parecia avançar devagar em sua mente. Não! Ela tentou gritar, mas a mistura de pânico e dor a travava. O motorista estava vindo direto, um rostinho familiar atrás do volante. Era Felipe, seu amigo de infância. Agora um homem, mas ainda o mesmo sorriso suave que ela conhecia. O que ele estava fazendo ali? O carro se chocou com a multidão. O barulho do impacto soou como um trovão, dilacerando o ar. O corpo de Clara parecia se mover em câmera lenta quando o horror se revelou. O veículo atingiu a areia e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Cada olhar virou-se para aquele carro. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. O tempo parecia ter parado. Os olhos de Felipe estavam arregalados de terror, e a explosão no rosto dele fez seu coração despedaçar. Clara! Ana gritou novamente, a voz como um grito agudo que quebrava o pânico. Ela não podia respirar. As ondas pareciam se agitar na praia, como se refletissem a tempestade dentro dela. Correndo, ela chegou até sua irmã, que estava no chão, imóvel. O homem robusto que segurava a mulher se virou, seu olhar agora cheio de medo. "O que você fez?" berrou ele, apontando para Felipe. "Você a matou!" Os murmúrios da multidão se intensificaram, um coro de vozes confusas. Ana viu a mulher caída olhando para Felipe, uma luz nos olhos que era uma mistura de reconhecimentos e segredos inconfessáveis. "Felipe?" ela finalmente disse, a voz quebrada. E naquele instante, tudo começou a se revelar. O homem robusto era apenas um guardião de verdades amargas, enquanto a mulher caída, que supostamente era uma estranha, tinha uma conexão profunda que ninguém poderia imaginar. Os olhares de Felipe e da mulher se cruzaram, e uma onda de emoção transpassou entre eles. "Eu não sabia." Felipe tentou explicar, a voz falha, as mãos trêmulas. "Não sabia que vocês estariam aqui. Não sabia que ela era." Ana se virou para sua mãe, que havia se aproximado, o olhar totalmente em choque. "Você sabia?" ela questionou, a dor se instalando nas palavras. "Você sempre soube." As palavras queimavam na garganta. Mas antes que sua mãe pudesse responder, uma voz cortou o ar. "Ela é minha!" a mulher gritou, o pânico se transformando em desespero. "Você não entende. Eu estou aqui para salvá-las." O ar ficou pesado e tenso. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão. "Salvá-las de quê?" perguntou um dos curiosos, enquanto a multidão se espremia mais perto, ansiosa por uma revelação. "Dele!" a mulher gritou novamente, apontando para o homem robusto. "Ele não é quem você pensa. Nunca foi. Ele é meu pai." Ana mal podia acreditar. As peças estavam se juntando em um quebra-cabeça distorcido. A revelação a atingiu como uma onda avassaladora. Assim como a verdade veio à tona, uma explosão de sentimentos a invadiu. O homem que parecia estar lá para protegê-las era a causa de todo aquele sofrimento. E enquanto o horror se espalhava pela praia, a figura de Felipe desapareceu, a multidão o engolindo. Ele olhou uma última vez para Ana e Clara. E foi isso. Ele não era o amigo que sempre esteve ao lado dela. Ele fazia parte da confusão, da história que estava sendo desenterrada. Segredos profundos, laços dolorosos e mentiras tecidas como uma teia, todas girando em torno deles. Com um grito afogado, Ana sentiu seu mundo ruir. À medida que as coisas começavam a fazer sentido,
O eco de sua esperança, do sorriso inocente que tinha visto uma vez, começava a desvanecer. Como tudo isso se conectava? E o que mais estava por vir quando a verdade finalmente emergisse? O futuro parecia tão incerto. Ana estava paralisada. O carro, que se aproximava em descontrole, parecia avançar lentamente em sua mente. Não! Ela tentou gritar, mas a mistura de pânico e dor a travava. O motorista estava vindo direto. Um rostinho familiar atrás do volante. Era Felipe, seu amigo de infância, agora um homem, mas ainda com o mesmo sorriso suave que ela conhecia. O que ele estava fazendo ali? O impacto foi estrondoso. O corpo de Clara parecia se mover em câmera lenta quando o horror se revelou. O veículo bateu de frente e todo o som do mundo se apagou por um instante. Ana correu em direção à irmã, o coração batendo forte, só pensando em seu bem-estar. Clara estava no chão, seus olhos fechados e o corpo imóvel. O homem robusto que segurava a mulher virou-se, sua expressão transbordando pânico. — O que você fez? — berrou ele, o desespero transformando-se em raiva. A multidão estava em choque, mas uma onda de murmúrios começou a crescer. Ondas de preocupação acompanhavam cada respiração ofegante. Ana estava próxima de Clara. Os dedos trêmulos tentavam conferir se ela ainda respirava. Mas, antes que pudesse ter certeza, a mulher caída olhou para Felipe, uma lágrima escorrendo por seu rosto. — Você não deveria ter voltado, não agora. O desespero nos olhos dela fez algo dentro de Ana se quebrar. Os olhos de Felipe estavam arregalados, confusos. Ele balbuciou algo sobre um erro, sobre não saber que elas estariam ali. E então a coisa mais inesperada aconteceu. A mulher caída, cujo nome Ana ainda não sabia, levantou a mão e, de forma surpreendente, fez um gesto que parecia um chamado. — Venham! Ana congelou. De onde vinha a força daquela mulher? O homem robusto hesitou, e nesse momento tenso, a mulher gritou. — Eu sou a razão do que aconteceu. Eu sou a verdadeira mãe de Clara. A revelação pendia no ar como um trovão prestes a estourar. O mundo ao redor delas parou. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As peças do quebra-cabeça começaram a girar em sua mente, deixando suas expectativas em pedacinhos. — O que você está dizendo? A voz de Ana saiu como um sussurro, cheia de incredulidade. — Clara não é sua irmã! Você estava destinada a crescer longe de mim. A mulher continuou, a gravidade da situação ameaçando engolir todos ao redor. O homem robusto estava em choque. Seus lábios tremiam, tentando processar as palavras. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um novo barulho cortou o ar. Um copo que havia caído ao chão entre a multidão se espatifou. O silêncio e a confusão dentro de Ana foram quebrados novamente por outra explosão de som. Sirenes ao longe. A polícia. O caos ao redor da praia estava prestes a tomar um novo rumo. Enquanto isso, os olhares se cruzavam. Ana, Felipe, a mulher, Clara. Todos estavam no meio de um turbilhão. Eu sempre soube que havia algo a mais. Ana balbuciou, ainda tentando entender. Como tudo havia se desenrolado dessa forma? Qual era a verdade, então? O que mais poderia ser revelado? A tensão aumentou ainda mais com a chegada dos policiais. A multidão recuou. Os murmúrios se tornaram gritos de pânico. O homem robusto olhou para a mulher caída, uma expressão de fúria nos olhos. — Ninguém pode saber! Você arruinou tudo! Gritou ele, o desespero em sua voz ameaçando romper. As luzes da polícia se acenderam, iluminando a cena. Mas antes que tudo se desenrolasse, a mulher que houvera se apresentando como mãe de Clara desabou de volta na areia, sem forças, enquanto a gravidez da verdade parecia esmagá-la. — Clara! Quase sussurrou, antes de a consciência parecer escapar dela. Ana sentiu um nó na garganta. O que ela faria agora? A verdade estava começando a emergir,
e cada resposta parecia ser apenas mais uma pergunta. Havia segredos demais, círculos de mentiras que as vinculavam. Quem era realmente aquela mulher? E o que faria se Clara não fosse sua irmã? A multidão olhava, a polícia se aproximava, e tudo estava prestes a mudar outra vez. Ana estava paralisada. O carro que havia batido na areia agora fazia a multidão se afastar. Alguns gritando, outros simplesmente em choque. O impacto ainda ressoava em seus ouvidos, e o olhar de Felipe, o amigo de infância, era uma mistura de horror e confusão. Clara, Ana gritou de novo, tentando se aproximar da irmã no chão. O tempo parecia passar em câmera lenta enquanto ela corria, o coração disparado. Mas quando finalmente alcançou Clara, sua irmã estava desacordada, o rosto pálido. O homem robusto olhava para a mulher caída com um desespero rasgado no rosto. "O que você fez?" berrou ele, a raiva quase pulsando dele. Ana estava tão envolvida com Clara que não conseguia pensar em mais nada. O que estava acontecendo? A areia sob seus pés era como uma prisão, segurando-a em um estado de negação. Os gritos das pessoas se misturavam, mas uma voz familiar se destacou. Ana! Era a mãe dela, correndo em sua direção, os olhos marejados. O que aconteceu? A angustiada presença da mãe foi um sopro de ar fresco em meio ao caos, mas a dor no rosto dela fez Ana hesitar. Clara! Ela! Ana começou, mas as palavras não saíam. O desespero dos gritos foi interrompido por um repentino silêncio. Todos se viraram quando um novo barulho cortou o ar, um som metálico, intenso. Um helicóptero sobrevoava a praia, suas lâminas cortando o céu azul, como se buscasse uma verdade que estava escapando entre eles. "Chame uma ambulância!" gritou alguém na multidão. A adrenalina era palpável. Ana sentiu seu coração acelerar. Mas enquanto os murmúrios cresciam, uma onda de pânico subiu em seu peito. E então, como um estalo, tudo mudou. A mulher caída ergueu a cabeça, um brilho em seus olhos esmaecidos. "Eu sou a mãe de Clara." O anunciamento ressoou como um estrondo, cortando a tensão no ar. Ana sentiu o sangue correr de seu rosto. O homem robusto hesitou, os olhos arregalados. "Não, não pode ser verdade!" ele gritou. Mas a mulher prosseguiu. "Eu a abandonei para protegê-la, por isso voltei." O chão sob os pés de Ana desabou. Ela não conseguia entender. Como assim? Havia segredos demais já vindo à tona. Tudo parecia um pesadelo interligado. Cada revelação se apegara a um passado que Ana nunca recebeu. E como uma tábua se partindo, uma nova verdade surgiu novamente. Eu não sou irmã de Clara." O êxtase havia se transformado em uma tempestade de emoções. A multidão murmurejava, os olhares se cruzavam, cada pessoa ali estava absorvendo a confusão. Como se as palavras da mulher fizessem reverberar segredos muito maiores do que imaginavam. E o homem, que havia se mostrado tão protetor, agora parecia quase perdido. "Você nunca deveria ter voltado", ele gritou para a mulher. "A polícia não pode saber." O helicóptero era agora o eco da calamidade que se desenrolava. O som fazia o coração de Ana disparar ainda mais rápido. Havia algo mais, algo que pairava no ar. Em meio àqueles olhares fixos e preocupados, Ana finalmente sentiu uma conexão. O olhar da mulher que dizia ser sua mãe emanava dor e amor. Uma intensidade que era quase palpável. "Ana!" gritou Clara, que estava começando a se mover. "E que está acontecendo?" O terror na voz da irmã fez um frio subir pela espinha de Ana. Tudo parecia um caos, mas Clara era a única certeza que ela tinha. A mulher caiu novamente. A consciência começando a escorregar. E a última palavra dela ecoou como um aviso. "Ana, cuidado."
Não acredite em tudo. Ana sentia que havia muitos fios conectando aquela teia emaranhada. Se a mulher era realmente sua mãe, o que isso significava sobre Clara? E o que mais poderia estar escondido? Em um giro abrupto, os ecoantes gritos e os murmúrios da multidão pareciam misturar-se em um turbilhão de dúvidas e medos, como se tudo estivesse prestes a desmoronar de novo. E o que ela não poderia imaginar era que, neste momento caótico, um carro estacionava à distância. E uma figura conhecida saía dele, algo que faria a vida de todos mudar para sempre. Essa figura não só carregava segredos do passado, mas também a resposta para a terrível verdade que Ana jamais se preparara para ouvir. Ana estava paralisada. O carro que havia batido na areia agora fazia a multidão se afastar, alguns gritando, outros simplesmente em choque. O impacto ainda ressoava em seus ouvidos, e o olhar de Felipe, o amigo de infância, era uma mistura de horror e confusão. Clara! Ana gritou de novo, tentando se aproximar da irmã no chão. O tempo parecia passar em câmera lenta enquanto ela corria, o coração disparado. Mas quando finalmente alcançou Clara, sua irmã estava desacordada, o rosto pálido. O homem robusto olhava para a mulher caída com um desespero rasgado no rosto. — O que você fez? Berrou ele, a raiva quase pulsando dele. Ana estava tão envolvida com Clara que não conseguia pensar em mais nada. O que estava acontecendo? A areia sob seus pés era como uma prisão, segurando-a em um estado de negação. Os gritos das pessoas se misturavam, mas uma voz familiar se destacou. Ana! Era a mãe dela, correndo em sua direção, os olhos marejados. O que aconteceu? A angustiada presença da mãe foi um sopro de ar fresco em meio ao caos, mas a dor no rosto dela fez Ana hesitar. Clara, ela! Ana começou, mas as palavras não saíam. O desespero dos gritos foi interrompido por um repentino silêncio. Todos se viraram quando um novo barulho cortou o ar. Um som metálico, intenso. Um helicóptero sobrevoava a praia, suas lâminas cortando o céu azul, como se buscasse uma verdade que estava escapando entre eles. Chame uma ambulância, gritou alguém na multidão. A adrenalina era palpável. Ana sentiu seu coração acelerar. Mas enquanto os murmúrios cresciam, uma onda de pânico subiu em seu peito. E então, como um estalo, tudo mudou. A mulher caída ergueu a cabeça. Um brilho em seus olhos esmaecidos. Eu sou a mãe de Clara. O anunciamento ressoou como um estrondo, cortando a tensão no ar. Ana sentiu o sangue correr de seu rosto. O homem robusto hesitou, os olhos arregalados. Não, não pode ser verdade, ele gritou. Mas a mulher prosseguiu. Eu a abandonei para protegê-la. Por isso voltei. O chão sob os pés de Ana desabou. Ela não conseguia entender. Como assim? Havia segredos demais já vindo à tona? Tudo parecia um pesadelo interligado. Cada revelação se apegara a um passado que Ana nunca recebeu. E como uma tábua se partindo, uma nova verdade surgiu novamente. Eu não sou irmã de Clara. O êxtase havia se transformado em uma tempestade de emoções. A multidão murmurejava, os olhares se cruzavam. Cada pessoa ali estava absorvendo a confusão, como se as palavras da mulher fizessem reverberar segredos muito maiores do que imaginavam. E o homem que havia se mostrado tão protetor, agora parecia quase perdido. Você nunca deveria ter voltado, ele gritou para a mulher. A polícia não pode saber. O helicóptero era agora o eco da calamidade que se desenrolava. O som fazia o coração de Ana disparar ainda mais rápido. Havia algo mais, algo que pairava no ar. E nesse momento, uma figura familiar surgiu da multidão, vindo de um carro que se aproximava com um barulho dos pneus na areia.
Ana começou a reconhecer aquele rosto, a expressão tensa. Era Ricardo, seu pai, alguém que ela não via há décadas. Por que ele estava ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele parou abruptamente, olhando diretamente para a mulher, e seus olhos se arregalaram. Você! O que está fazendo aqui? Gritou Ricardo, a voz embargada pela emoção. A mulher respondeu, quase em um sussurro. Preciso salvar a Clara. Eu não tinha escolha. A confusão aumentou, e o homem robusto se voltou, levantando a mão. Você não deveria estar aqui. Não agora. O clima ficou elétrico. A multidão estancou, todos absorvendo a nova realidade. Ana não conseguia processar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ainda de maneira confusa. O que mais ele sabia? O que ele tinha a ver com aqueles segredos? Você a abandonou, não é? Ana finalmente encontrou a voz, a indignação fervendo dentro dela. Você sabidamente deixou Clara. Você é o pai dela. A mulher se virou para o homem, seus olhos cheios de lágrimas. Não, não sou o que você pensa. O homem começou a se desesperar, balançando a cabeça, como se tentasse se desvincular de tudo. Mas Ana não conseguiu ignorar a conexão que todos eles estavam revelando. Cada palavra era um golpe mais profundo, uma nova camada se desvelando. E em meio ao caos, uma sirene cortou o ar. O coração de Ana disparou ao sentir que a verdade tinha o poder de abrir uma ferida que nunca cicatrizaria. Como se uma nova tempestade estivesse prestes a desabar sobre elas. E enquanto a multidão olhava em expectativa, Ana percebeu que a vida dela estava prestes a mudar mais uma vez. As reais ligações de amor e traição, proteção e abandono eram uma bomba relógio prestes a explodir diante de todos. Você não poderia ter voltado, e todos vão descobrir, o homem gritou, e a multidão prendia a respiração. As palavras pairavam no ar. Uma ameaça terrível. A multidão pulsava, murmúrios preenchiam o ar, vozes entrecortadas de espanto. Ana olhou para Clara, que ainda estava no chão, e tudo ficou mais claro. Ela precisava proteger sua irmã. Mas como? Enquanto seus pensamentos giravam, a mulher caída levantou a cabeça, lágrimas nos olhos. Eu só queria proteger vocês. A sinceridade em sua voz parecia um eco distante de outros tempos, um lamento que puxava em direções opostas. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. O homem robusto explodiu, como se a verdade tivesse se tornado um monstro que não poderia ser contido. E, ao mesmo tempo, Ana percebeu que a verdade estava à beira de ser revelada. A sirene da ambulância se aproximava, trazendo um sopro de esperança no ar tenso. Mas a mulher caiu novamente na areia, exausta, e Ana sentiu o impulso de ir até ela, mesmo em meio de tanta confusão. Uma batalha interna se formava. Era preciso decidir entre o passado sombrio e o futuro incerto. O passado estava ali, pulsando, cercado por toda a dor que a mulher havia causado no presente. Clara, por favor, respire! Ana gritou, desesperada, enquanto se abaixava para a irmã. Os olhares da multidão estavam fixos nela, mas o que viam era confusão e não apoio. Havia uma história maior se desenrolando, e todos eram parte dela. As vozes misturavam-se em um coro de especulações, enquanto a tensão na praia parecia alcançar níveis insuportáveis. Se você não sair daqui agora, o homem ameaçou, o tom de sua voz cortante como um vidro. Mas a mulher olhou nos olhos de Ana, e naquele fração de segundo, algo mudou. No olhar da mulher, Ana via um misto de arrependimento e amor, um laço que transcendeu toda a dor. Era uma luta pela verdade ou pela sobrevivência? Eu sou a sua mãe, Ana.
A mulher finalmente gritou, audaciosa e cheia de emoção. O mundo ao redor parou. Ana olhou para Clara, depois para Ricardo, depois de volta para a mulher. A revelação atingiu-a como um raio. A verdade, finalmente, ganhava voz. Os olhos da multidão estavam fixos na cena, como um filme em câmera lenta. A sirene agora era um hino de esperança, rompendo o peso do momento. E com a chegada da ambulância, Ana decidiu. Se a verdade é o que você busca, disse ela, sentindo que a coragem crescia dentro dela. Vamos enfrentar isso juntas. O ar ficou pesado, mas havia um brilho, uma centelha de esperança naquela conexão. Enquanto a equipe médica chegava para cuidar de Clara, Ana sentiu que talvez poderia perdoar. A vida era frágil e segredos tinham seu preço. Com lágrimas nos olhos, ela finalmente disse: é hora de parar de correr. Juntas, vamos descobrir o que realmente aconteceu. A multidão começou a dispersar, mas Ana sabia que as perguntas ainda pairavam no ar. O que mais estava por vir? Quais verdades ainda estavam enterradas? Ela olhou para sua mãe, a possibilidade de um recomeço tremulando no horizonte. E antes que pudesse processar tudo, ela se virou para a câmera que gravava e sentiu uma necessidade urgente de conectar-se com seu público. Ei, você que está assistindo, esse é o momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Ana não sabia o que era o futuro, mas sentiu que, independentemente do que viria, elas estariam juntas nessa. A jornada apenas começava.